Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra do Senhor, o livro da vida, Números 23, 19. Mas antes de lermos, eu quero abrir um parênteses e perguntar, irmãos? Nessa época agora, começa, já estamos aí há algum tempo com a propaganda eleitoral e várias pessoas, aparecem dia a dia na tela da nossa televisão, por imagens, por vários meios, de divulgação. E o que eles têm feito? Promessas. Nós vemos muitas pessoas prometendo coisas. Prometem muitas coisas. E como nós, por várias experiências anteriores de muitos anos, nós sabemos que muitas promessas dessas não se cumprem. Não se cumprem por vários motivos. Mas e Deus? Quando Deus envia uma promessa para nós? Nós sabemos que todas as promessas de Deus para as nossas vidas se cumprem, amém? E por que elas se cumprem? Está aqui. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não se confirmaria? Está aqui, irmãos. Aqui é o motivo porque muitas pessoas vão diante de outras pessoas, falam coisas, prometem coisas e não cumprem. Porque Deus não mente. Mas o homem, infelizmente, ele vem de uma natureza pecaminosa. O coração do homem é enganoso, como diz lá em Jeremias 17, 9, Enganoso é o coração do homem. E às vezes até mesmo os políticos, às vezes eles têm até uma boa intenção de fazer alguma coisa. Mas ele não é nem inteligente o suficiente e poderoso para fazer valer tudo o que ele promete, para cumprir todas as palavras. E às vezes acaba acontecendo o quê? Uma promessa acaba se tornando uma mentira, porque ele promete e não cumpre, torna-se uma mentira. E às vezes a gente fala assim, mas poxa, o político não fez ali, olhou aquela região, foi lá, fez um palanque, falou, aqui eu vou fazer um grande hospital. Mas ele simplesmente prometeu. Se ele não tem a direção de Deus, e se ele não fez uma inteligência toda de buscar para saber se ali tem estrutura para isso, se aquele local, aquele terreno estava reservado e tudo mais, aquela promessa vai ser vã. Não são como as promessas de Deus para as nossas vidas, que Deus tem a nossa vida planejada desde o ventre da nossa mãe. Vamos em Gênesis 17, 6, essa história todos conhecem, tanto que nós vamos fazer só um resumo da história. Gênesis 17, 6. A palavra de Deus diz: e te farei, Deus diz para Abraão, eu te farei, Abraão, frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Aí nós pulamos ali para o versículo 16, porque eu a hei de abençoar, eu vou abençoar a Sara, e de ti te dar a ti um filho, e abençoarei, e ela será a mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Ele não aceitou. Olha o que teve no coração dele. Riu-se. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Abraão, ele tinha a presença de Deus ali. Deus fazia a promessa para ele ali. E ele riu. Não é como eu vou ter. Mas no capítulo 21, versículo 2, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. A promessa de Deus para Abraão, sim, aconteceu, se cumpriu. Mesmo ele com aquele coração, mesmo ele duvidando, o Senhor deu a promessa, e a promessa se cumpriu. Irmãos, e para as nossas vidas? Nós temos promessas de Deus para as nossas vidas?
Ou às vezes nós temos somente um ou outro objetivo, alguma coisa que você quer, e não uma promessa de Deus para a sua vida. E a gente vai vivendo aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deve ser triste, né, irmãos? Não ter assim uma promessa. Não, eu fui num culto, Deus falou comigo, e eu sei que aquilo é uma promessa para mim, e eu creio, e eu vou pedir uma confirmação de novo para eu crer nessa promessa do Senhor, para buscar essa promessa do Senhor. Porque senão nós buscamos um objetivo aqui, um ali, mas uma grande promessa. E Deus tem promessas, irmãos. Deus tem promessas para todos nós, muito. E uma pessoa sem promessa, como ela fica? Ela anda triste. Ela não tem. Quando vem um problema, o que acontece? Não tem solução para o meu problema. Não tem. Acaba ficando o quê? Sem solução. Mas Deus, Ele promete que certamente, Ele sempre cumpre todas as promessas. Por quê? Em Salmos 89, 34, nós temos as respostas. Nós temos a resposta. O porquê que o Senhor, Ele certamente cumprirá todas. Salmo 89, 34 diz o Senhor: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Irmãos, foi dos lábios do Senhor que Ele mandou uma palavra? Foi dos lábios do Senhor que Ele deu essa promessa que está fervendo dentro de você, que você está buscando? Foi dos lábios do Senhor? Então você creia que Ele diz que Ele não alterará o que saiu dos meus lábios. O Senhor não muda, Ele não vai mudar nada daquilo que Ele prometeu. Mas aí o que acontece? Muitas vezes acontece a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Deus prometeu, e ele pega e fala: não. Deus promete o quê? Deus promete que vai te dar cura. Mas aí a gente pensa: no meu caso não tem mais jeito, estou fazendo quimioterapia, já perdi todo o cabelo, já fiz tanta coisa. No meu caso não tem mais cura. Nem médico nenhum me deu, mas no meu caso não tem mais jeito. Eu estou tão endividado, estou com o nome tão sujo que nem se eu trabalhar 10 anos eu vou conseguir tanto dinheiro para pagar toda essa dívida. No meu caso não tem mais jeito. Ou relacionamentos. Não, o meu marido já foi embora de casa, a minha mulher já foi embora, meu filho virou as costas para mim, não tem mais jeito. Isso são dardos do inimigo. O mesmo sentimento, esse mesmo sentimento ruim que foi lá falar para Abraão que para ele era impossível. Vai lá, Satanás, e joga: você tem 100 anos, Abraão, impossível, homem, a sua mulher não tem mais nem as regras de mulher, é impossível. E vai lá e joga isso. Para a gente é a mesma coisa, acontece nos dias de hoje. Deus coloca uma promessa no nosso coração, a gente sai daqui assim: ai, Senhor, é isso mesmo, sai daqui contente. Você põe o pé ali fora, se você não guardar e ficar firme no Senhor, o inimigo está ali, ó. Não vai dar certo não, você se empolgou aqui só agora, só que amanhã mesmo tem uma coisinha ali na tua frente que vai fazer você começar a pensar o contrário. E a gente faz o quê? A gente não busca, a gente tira do nosso foco buscar essa promessa e fazer com que essa promessa cumpra nas nossas vidas. E Deus promete. E quando Deus promete, é possível. Irmãos, e quando nós temos a promessa, quem tem uma promessa do Senhor na sua vida? Amém? Deus vai cumprir essas promessas. Quando nós pegarmos Lucas 18, 27 e guardarmos no nosso coração. Lucas 18, 27. Esse é para decorar, para nós nunca esquecermos. Lucas 18, 27 fala: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Você está passando por alguma situação que é impossível, mas o Senhor fala: para nós é impossível. Para Ele não, Ele faz o impossível, Ele faz tudo o que nós imaginamos. Nós estamos em situação qualquer que seja, para o Senhor é tudo possível. Mas aí a gente pensa assim, né? Tem situações que não vai, que a gente não vê. Quem aqui tem orado por filho?
tem orado, e que a gente tem orado por filhos? Irmãos, tem promessa para o teu filho, em Isaías 49, 25. A palavra do Senhor diz assim: mas assim diz o Senhor, por certo. Quando o Senhor fala por certo, irmãos, guarda isso. Por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai amado, eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. É o Senhor que vai remir os nossos filhos. Se nós estamos pedindo para o Senhor que os nossos filhos estão lá no tirano, os nossos filhos escapará, porque Deus tem visto as nossas orações, é Deus quem tem visto quanto nós temos buscado e colocado os nossos filhos diante dele, e ele fala: sou eu quem vou contender, e eu vou tirar os seus filhos da mão do tirano, e vou fazer o quê? Eu vou remir, eu vou resgatar, eu vou trazer de volta. É o Senhor quem faz isso por nós, e isso é promessa, irmãos. E às vezes filho briga, fica de cara virada, não quer falar, e a gente perde o controle e esquece da promessa que o Senhor deu. Quando fizer alguma coisa, a gente fala: não, Deus tem uma promessa para lá, o Senhor vai contender com o inimigo que está fazendo isso atrás do meu filho, é o Senhor que vai fazer, que é o Senhor quem está olhando por todos esses momentos. Nós não podemos desistir e ficar firme nas promessas do Senhor, obedecendo a palavra dele. É dessa forma que nós vemos. Tem outra promessa maravilhosa do Senhor em Ezequiel 36, 26. Promessas, irmãos, glória a Deus por todas elas. Ezequiel 36, 26. Isso para quem está começando no Evangelho, ou para quem ainda não viveu essa experiência, é muito lindo. Eu acho que é uma das promessas maravilhosas. As promessas do Senhor são todas maravilhosas. E diz assim o Senhor: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ele vai mudar, irmãos, ele muda o nosso coração. Ele promete para quem é aquela pessoa nervosa, ele promete trazer tranquilidade, ele promete mudar o coração daquela pessoa ruim, amarga. O Senhor promete mudar esses sentimentos. Ele dá novos desejos, irmãos. Busca diferente de coisas que nós buscávamos antes somente no mundo. Deus vai dar uma direção para estar buscando o quê? Deus, para fazer a palavra do Senhor, fazer a obra do Senhor. Ele vai mudar, ele vai dar uma direção diferente para os nossos corações. É o Senhor quem promete isso, né? E várias outras. Eu vou ler, os irmãos não precisam, eu vou ler, os irmãos não precisam acompanhar. Em Salmos 91, 10, Deus promete a proteção do mal e do perigo. Em Apocalipse 21, 4, Deus promete por fim a morte, a tristeza e a dor. Em 1 João 1, 9, Deus promete nos dar o perdão. Oh, irmãos, como é bom o perdão do Senhor. Em Salmos 34, 4, Deus promete nos libertar do medo. Em Filipenses 4,19, Deus promete nos suprir de todas as nossas necessidades. Irmãos, necessidades e não futilidades. Nós temos que ver uma diferença muito grande de que Deus não nos deixa passar necessidade. A palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Então o Senhor, Ele não nos deixa, Ele nos supre em todas as nossas necessidades. Jeremias 30,17, Ele promete a cura, a nossa saúde. Em João 14:2, ele promete que Jesus Cristo voltará. E o principal, em 1 João 2:25, é a promessa da vida eterna, irmãos. Que promessas maravilhosas tem Deus nas nossas vidas. E às vezes nós ficamos tristes. Deus, com tanta promessa dessa, como eu vou me abater? Por que eu vou me abater com situação ruim? Nós devemos nos esquadrinhar mais. Por que eu às vezes não dou um bom testemunho? Por que às vezes eu passo ali e nem cumprimento? Porque eu estou com muita pressa, porque eu estou fazendo isso. Eu tenho tanta coisa para fazer e às vezes eu acabo me perdendo. Mas Deus tem tantas promessas para mim. Eu tenho que me alegrar nas promessas do Senhor. Irmãos, em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, fala a história de José do Egito.
Nós sabemos, José do Egito, ele teve um sonho enviado por Deus, né, que ele seria grandioso e que até os irmãos se curvariam diante dele. Mas até isso acontecer, ele passou por muitas dificuldades. Ele tinha essa promessa do coração dele, que o Senhor tinha dado, saiu dos lábios do Senhor. Então isso não mudaria. E ele ficou firme com aquilo. E os irmãos acabaram ficando com inveja, venderam ele como escravo, os irmãos conhecem a história. E triste foi essa caminhada, mas toda essa caminhada, até se cumprir isso, era um momento em que Deus estava dando maturidade para que ele pudesse desfrutar de tudo isso que Deus estava dando para a vida dele. Mas ele passou, pelo que eu acho, por uma das maiores dificuldades. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 39, 7 e 9. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor, né, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Tudo que está aqui na casa o Senhor entregou para mim. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmãos, se nós olharmos aqui o finalzinho do versículo 6, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Vamos imaginar essa situação. Depois desses sonhos, vendido como escravo. Depois ele foi vendido por escravo 2 vezes. Depois ele chegou até a casa do Potifar, estava ferido, machucado, revelou alguns sonhos, foi trabalhar na casa do Potifar. Potifar começou a deixar ele numa situação boa. Você imagina o tempo, a distância de família e carência. E diz aqui que ele era um homem formoso, um homem bonito, e a mulher do Potifar olhou, se interessou. Muitos homens, isso eu conheço, que diz que isso nenhum homem conseguiria resistir a essa tentação de uma mulher chegar a ele a esse ponto e falar: ninguém ia ver, não tinha ninguém na casa ali. Ele podia ter pensado: opa, tanto tempo aqui, prisão, a mulher está aqui à disposição, querendo, por que eu vou falar não? Porque não vão me falar que eu... Porque se ela conta por aí a minha masculinidade... Ou então, hoje em dia, até mulheres, né? Pode aparecer aí um Brad Pitt na vida, ou sei lá qual homem bonito. Para mim, homem bonito é o meu esposo. E o que acontece? A pessoa acaba não resistindo a essa tentação, né? Acaba sim se entregando. Não, imagina, não tinha como. Homem nenhum resiste a uma mulher fazendo alguma coisa dessa. E fora, né, o medo das más línguas, de contar alguma coisa. Mas qual era a preocupação dele? Pecar contra Deus. Ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha um objetivo, ele tinha algo que Deus tinha falado para ele. Ele tinha a direção de Deus na vida dele. Ele não ia abrir mão do que Deus prometeu para fazer algo que aos olhos ali ninguém ia ver. Mas ele sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. É uma das coisas que nós devemos prestar muita atenção. Por que ainda não se cumpriu a promessa que Deus... Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa? Será que está tendo algum impedimento? Será que ainda é o momento em que eu estou passando por uma maturidade até receber essa minha promessa? Nós devemos refletir muito quando Deus nos dá, para nós não perdermos essa promessa no meio do caminho. Mas Deus também diz na palavra deles, não precisa ir lá, em 1 Coríntios 10, 13, que Deus, ele faz com que nós possamos resistir
as tentações. Ele nos livra das tentações. Para quem quiser depois, lição de casa, 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, para quem todos que estão aqui, tem promessa de Deus na sua vida ainda? Temos promessa? Temos. Temos muita promessa. E nós hoje nós ainda estamos fazendo parte de uma promessa que Deus fez há muito tempo atrás. Ainda nós fazemos parte disso. Qual foi mesmo a promessa que Deus fez para Abraão? Falou que sairia dele uma grande nação. E nós somos filhos de Deus. Nós somos por intermédio de Jesus, nós estamos até hoje fazendo parte dessa promessa que Deus deu a Abraão lá atrás. Hoje nós vivemos uma promessa de Deus. Vamos abrir em Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Pula para o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós, através do Senhor, nós estamos fazendo parte, até hoje, dessa promessa, porque através dele, nós somos essa grande nação que sairia de Abraão e do filho dele, e daí foi. Porque nós poderíamos até pensar, o Senhor falou que enviaria um filho, e saiu da boca do Senhor essa promessa, eu te enviarei. E ele, com o coração duro, no momento ele não acreditou, ele riu do Senhor, como às vezes Deus dá uma promessa para a gente, e a gente às vezes não acredita que aquilo pode acontecer. E aconteceram gerações e gerações, e ele teve o Isaque, o filho. E se o Isaque não fosse ter filho? Quisesse parar ou alguma coisa? Ele deu a promessa para Abraão, e não para o filho dele. Mas quando qualquer promessa que sair da boca do Senhor para as nossas vidas, ela se cumprirá no momento em que Deus determinar. Mas, de todas essas histórias que a gente lê e tudo, nós, irmãos, hoje em dia, nós temos um diferencial de todos esses homens de Deus que estão na palavra de Deus e tudo. Porque assim, Deus, ele deu uma promessa de que enviaria um Salvador. E eles, antes de ter esse Salvador, eles ouviam o Senhor falar diretamente com eles. Depois veio Jesus, e Jesus, ele ainda não era o Salvador. Ele estava passando para muita gente como mestre, e muitas vezes as promessas ali mesmo se cumpriam. As pessoas eram curadas naqueles momentos, e não tinham a certeza, porque Jesus ainda não tinha completado a obra da cruz, ele não tinha ressuscitado, e as pessoas criam, eram curadas, promessas eram alcançadas. Jesus, o que ele fazia? Ele conseguia escolher pessoas e enviar para levar a palavra. Aí às vezes a gente pergunta assim, mas e nós, né? Como pode? Nós já conhecemos Jesus, nós já cremos que Jesus é o nosso Salvador. Naquela época onde eles eram curados e tudo, Jesus não tinha completado a obra. Eles criam. Falta nós crermos que a palavra de Deus, as promessas de Deus são para nós. E nós temos hoje o nosso Salvador, nós temos a certeza que Jesus, ele veio, fez a obra e completou para nos dar a salvação. E às vezes nós não cremos. Falta, às vezes, um pouco de fé para nós alcançarmos a promessa. Nós devemos refletir que, quando o Senhor dá uma promessa para as nossas vidas, qual a nossa atitude?
criar uma relação íntima com Deus, uma relação de amor, de dependência de Deus, uma relação de obediência à palavra de Deus. Aí sim, irmãos, aí sim a gente vai ver, com certeza, como ele diz, certamente não alterarei as palavras que saírem dos meus lábios. Aí nós veremos cumprir todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos?